Quero saudar mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, o versículo 15. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou? Amém. E os que acompanhavam Paulo e levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com eles, o mais depressa possível, Glória a Deus. partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que ele disputava na sinagoga com os judeus e os religiosos todos os dias na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de um Deus estranho, porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa se ocupava senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. E este, pois, que vos honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Quantos podem dizer amém? Podem sentar. Nesta noite eu quero chamar a atenção da igreja para nós meditarmos na palavra de Deus. Glória a Deus. Queremos falar nesta noite, neste culto de celebração, sobre o Deus desconhecido. Diga após a minha pessoa: o Deus desconhecido. No mundo de hoje, assim como na antena antiga, muitas pessoas buscam Deus sem realmente conhecê-lo. Vivemos em uma sociedade plural e religiosa, mas que muitas vezes tem um Deus desconhecido, um conceito de divindade que permanece distante, genérico ou confuso. Paulo, ao encontrar os atenienses, identifica exatamente esta situação. Isso nos leva a uma pergunta fundamental: qual é o Deus que adoramos? É um Deus conhecido? Antes de apresentarmos o Deus verdadeiro, precisamos entender a religiosidade humana e o vazio que o Deus desconhecido deixa na vida das pessoas. Em primeiro lugar, o vazio de adorar um Deus desconhecido. Para mostrar a urgência do conhecimento de Deus, vejamos porque a busca humana por divindades deixa o ser humano insatisfeito em três aspectos fundamentais. E o primeiro aspecto: adoração sem entendimento. No versículo 22 do capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, está escrito: e estando Paulo no meio do Areópago,
disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Observe que quando Paulo, ele agora entra na cidade de Tessalônica e começa a pregoar a palavra para os gentios, mas sempre encontrara grupos de judeu. Judaísmo formado pela lei de Moisés não estava satisfeita com a nova pregação do Evangelho de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, de alguma forma, com a ajuda do Espírito Santo, consegue chamar a atenção de alguns, e alguns conseguem também entender a mensagem da fé e entregar a sua vida a Cristo. Criaram um reboliço tão grande contra a vida de Paulo, que os irmãos achou por bem o tirar de lá. Mesmo que Timóteo e Silas ficassem um pouco, Paulo vai adiante e alguns irmãos acompanham até Atenas. E quando Paulo chega em Atenas e pedindo para que Timóteo fosse ter com eles depressa, mas Silas, Paulo fica esperando os dois seus companheiros na caminhada da fé. Mas até que Paulo volte, diz a Bíblia, que é um versículo que me chama a atenção, que está localizado no versículo 16 do capítulo 17 de Atos, onde diz: enquanto Paulo estava em Antena, enquanto Paulo o esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Paulo observa que a comunidade de Atenas estava tão idólatra, numa profundidade tão ruim, de uma situação tão difícil, pela qual Paulo observa que não fica satisfeito com aquela situação. Então, o Espírito, observe que a palavra Espírito está em letra minúscula. Não é o Espírito Santo que desperta Paulo para que o mesmo possa sentir-se mal perante aquele povo por causa da idolatria, mas é o seu próprio espírito, o espírito do homem. Paulo estava tão entregue ao Evangelho, Paulo estava tão entregue a Cristo, que Paulo não poderia nem ficar um pouco parado esperando até Silas e Timóteo chegar no lugar. Seu espírito comoveu para falar de Jesus. Ao ver a cidade amarrada, entregue à falsa idolatria, vivenciando uma religiosidade tamanha pela qual o espírito de Paulo comoveu para que ele abrisse a boca e falasse de uma boa nova pela qual os varões de Atenas nunca ouviram falar. É tão tal que chamaram ele a atenção e disseram: que nova doutrina é essa que você traz entre nós? Pois todos os dias, não fazemos outras coisas a não ser tentar descobrir um assunto novo, uma coisa nova. É isso que nós queremos ouvir. Mas o que você falou nos chamou a atenção, e nós queremos que você venha novamente falar sobre isso. E Paulo era aquele crente que não perdia tempo com situação como esta. Então Paulo vai de novo levar a palavra, e a Bíblia diz que alguns começou a crer. O coração foi tocado por Deus e abriu o seu coração espiritual e começou a entender do que Paulo estava falando, enquanto outros murmuravam e diziam: do que esse paroleiro está falando? Outros diziam: este é um pregador que está falando de um Deus estranho. Observe, o povo estava dizendo que o que Paulo estava falando era sobre um Deus estranho, mas eles mesmos não consideravam tantas imagens, tantas estruturas feitas pelas mãos de homem. Aqueles a que ele estava adorando, eles não tinham como estranho. Ou seja, mesmo sem conhecer a quem eles adoravam, porque como eles iam conhecer a quem estava adorando se não é o Deus verdadeiro? Tinha ouvido, mas não escutava, tinha olho, mas não via, tinha pé, mas não andava, tinha mão, mas não apalpava. Como conhecer uma criatura como essa, feita por mão de homem? Uma imagem, irmão. Eu vou melhorar a fala, vou retirar a palavra criatura. Uma estátua, uma imagem que eles fizeram com a própria mão. Como eles conheciam a esse tal divindades que eles tinham na mente, que era o Deus, no qual nós conhecemos como deuses pagãos, mas o povo tinha como real. Mas que aqui Paulo falando, e a Bíblia diz que Paulo falava de Cristo e a ressurreição, mas ele tinha como deuses estranhos. Filósofos reunidos, duas classes de pessoas ali de filosofia,
epicureus e estoicos contendiam com ele, debatiam com Paulo, querendo de alguma forma persuadir a Paulo que o que ele estava pregando estava errado. Porém, ele estava batendo de frente com a pessoa errada. Paulo era capacitado, cheio do Espírito Santo, seu corpo estava carregando a marca de Cristo. Paulo era determinado, entre os apóstolos falava mais línguas estranhas que todos eles, tinha mais sabedoria que todos eles, mais capacitado que todos eles. Aleluia! Um verdadeiro exemplo de Cristo na face da terra. Jamais Paulo ia se calar. E Paulo, tentando de alguma forma, algum meio, trazer uma fala sobre eles, porque Paulo notou que a sua adoração era sem entendimento. E se tem uma coisa, irmãos, que é ruim na vida daquele que se diz adorador, é não ter entendimento daquele a quem nós estamos adorando, não conhecendo o Deus que estamos adorando. Aqueles homens adoravam, mas não conhecia. Por quê? Porque Paulo observa, entre tantas imagens feitas por homem, no meio delas, todas tinham nome, mas no meio delas Paulo vê que uma não tinha nome, e estava escrito tão somente assim: ao Deus desconhecido. Meu Deus! Porque que todas elas tinham nome, mas uma não tinha nome. Então, se Paulo fosse falar das demais que tinha nome, eles não iam aceitar, porque ele já tinha as ideias deles. Então Paulo, como um homem muito sábio, observa exatamente essa que está dizendo que é um Deus desconhecido. Aí Paulo diz: a essa imagem que vocês veneram, em dizer que é um Deus desconhecido, é desse aí que eu venho falar. Foi uma forma que Paulo encontrou para pregar a palavra. Aleluia! Glória a Deus! Paulo observa que os atenienses eram muito religiosos, mas não adoravam Deus, mas adoravam um Deus que não conheciam. A religiosidade pode ser intensa e ritualística, mas desvinculada de um relacionamento pessoal e verdadeiro. O povo está mais acostumado a adorar, os atenienses, a imagem de escultura, porque na realidade, para adorar a imagem de escultura, não precisa ter relacionamento, não precisa ter uma crença pessoal, não precisa se entregar para conhecer melhor quem está adorando. Então é fácil de se ajoelhar, fazer uma reza pelo um Deus desconhecido, do que procurar servir, conhecer ao Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, ele é exigente. O Deus verdadeiro, ele é zeloso. O Deus verdadeiro, ele é santo. O Deus verdadeiro não é profano. E tem uma coisa: o Deus verdadeiro não aceita adorador de todo jeito. O Deus verdadeiro não aceita aquele que diz que serve a Ele, que adora a Ele, que busca a Ele, tem uma vida de qualquer maneira. O Deus verdadeiro não aceita isso. Por isso que para muitos é mais fácil adorar uma criatura feita por mão de homem, uma imagem de escultura feita por mão de homem, seja ela com imagem de árvores, répteis, ao ser humano mesmo, pessoas. É mais fácil ter uma veneração sobre isso, porque a imagem não pede nada em troca, a imagem não pede santidade, a imagem não pede entrega, a imagem não pede fidelidade, a imagem não pede nada disso. Então, por conta disso, o povo de Atenas estava escravizado por uma idolatria tão tamanha que Paulo resolve mostrar quem é o Deus verdadeiro. Em segundo lugar, melhor falando, o segundo ponto: Deus distante e impessoal. O altar ao Deus desconhecido representava a tentativa humana de cobrir as lacunas espirituais com algo indefinido.
Isso revela uma religiosidade que desconhece o Deus vivo, próximo e pessoal da Bíblia. Adorar um Deus desconhecido é a mesma coisa que está buscando algo indefinido, que não é real. Então, a religiosidade de pessoas que está escravizada na idolatria desconhece o Deus vivo. E nós que conhecemos esse Deus, nós sabemos que Ele é um Deus pessoal. Mas na idolatria não existe Deus pessoal, um Deus que quer relacionamento. Isaías capítulo 29, versículo 3 está escrito: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homem. Isaías estava certo quando disse isso. O povo se pegou à religiosidade de ensinamento de homem, de fariseu, saduceus, de pessoas que não conhecia nem o Deus que adorava, ensinava tudo errado. Jesus também repetiu essa mesma fala em Mateus capítulo 15, versículo 8: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Também no versículo 9: e em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos humanos. O que é que Jesus confirma a fala do profeta Isaías acerca dessas verdades? E nós podemos colocar paralelo que Paulo está trazendo para Antenas, é que para adorar a esse Deus, para conhecer o Deus pela qual para ele era desconhecido, é necessário não honrá-lo só com os lábios, não honrá-lo só com palavras, mas ter uma crença pessoal. Pergunta ao seu irmão aí: você sabe o que é uma crença pessoal? Você sabe o que é isso? Eu vou trazer um exemplo aqui para a igreja. Se o crente que serve a Deus não conseguir ter um relacionamento com Deus bem melhor com o relacionamento que ele tem com o próximo, ele não sabe qual Deus está servindo. Talvez você seja uma pessoa que faça amizade com muita gente. Talvez você seja uma pessoa que diz assim: aonde eu chego eu faço logo amizade. Onde eu chego, eu tenho uma facilidade tão grande de fazer amizade, porque eu se aproximo, eu tento conhecer, daqui a pouco eu arranjo amigo e amiga. Ok. E com Deus? Qual é a amizade que você tem com Ele? É disso que Paulo estava querendo mostrar para os atenienses, que a quem ele estava servindo ele não conhecia, mas Paulo estava querendo revelar para ele o Deus verdadeiro, que quer que toda aquela cidade o conheça. Aleluia, glória a Deus. Está escrito no profeta Oséias que ele nos convida para que nós possamos conhecê-lo. E quando ele vê esforço próprio nosso de conhecer ele, aí ele diz: e eu me deixarei ser conhecido. Ou seja, eu não vou causar nenhum impedimento para vocês me conhecerem. Eu vou ajudar vocês a conhecer a mim. Essa é a vontade de Deus. Mas os atenienses estavam em uma treva tão obscura na idolatria que não conhecia o Deus verdadeiro. E por isso Paulo ficou inquieto com aquela situação. Como não ficar inquieto com aquela situação, se Paulo viu tanta veneração, tanta adoração, tanto sacrifício, a crença errada, uma adoração que não ia trazer nenhum resultado. Aí Paulo apresenta adoração a quem vai trazer um grande resultado. Terceiro ponto: a futilidade de buscar, a futilidade da busca autônoma. Sem a revelação de Deus,
a busca religiosa é marcada por erro vazio. Vou repetir. Sem a revelação de Deus, a busca religiosa é marcada por erro vazio. A idolatria ateniense expressa uma tentativa falha de dar sentido e esperança, mas sem sucesso verdadeiro. Se os atenienses pensavam que estava salvo porque estava adorando imagem, e por falar nisso, qual é a diferença de Atenas para hoje? Qual é a diferença? Hoje nós estamos vivendo num mundo também entregue à idolatria. Pessoas que você abre a boca e fala de Jesus para ela e ela não aceita. Pessoas que você fala de Jesus, do Deus verdadeiro, e ela não dá ouvido, não quer escutar. Pessoas que têm raiva de crente porque o crente fala do Deus verdadeiro. Mas essas pessoas estão entregues à idolatria e não quer abrir mão da idolatria. A perseguição que Paulo passou, os crentes de hoje também passará. E enquanto mais Cristo está próximo de voltar para buscar a sua igreja, mais perseguição a igreja enfrentará. Por quê? Porque o papel da igreja é revelar o Deus verdadeiro. É revelar de duas formas. Primeira forma, com a fala verbal, mostrar no conhecimento bíblico quem é o Deus verdadeiro. E a segunda forma, que fala mais alto do que a primeira, pela vida, para que as pessoas olhem e vejam Deus nela. Veja Deus nele. E esse compromisso a igreja tem de revelar o seu Criador, o Cristo que entregou a sua vida no Calvário. Mas tem pessoas que já também estão se calando. Tem pessoas que também não estão mais testificando. Já não está na mesma fiação que o apóstolo Paulo. Já não está na mesma pegada que Paulo. A minha pergunta nesta noite é: o mundo está da forma que está, e em você está causando o que isso? Causa o que em nós? A depravação, a imoralidade, a entrega obscura nas trevas, a cegueira da idolatria, da religiosidade. Nós que servimos ao Deus verdadeiro, o que é que acontece no nosso íntimo? Nós vendo tudo isso, porque no de Paulo, a Bíblia diz que o seu espírito se inquietou. Isso está trazendo inquietação para nós? Ou nós estamos conformados com a situação de um mundo que está cada vez mais pervertido, descendo de ladeira abaixo sem freio, para as trevas, e nós que somos luz, está comovendo em nós? Ou nós se calamos para não falar nada? Eu quero mostrar a você o exemplo de Paulo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pior coisa na vida do ser humano é adorar quem não conhece. Não sabe nem. Você sabe que tem pessoas que adoram a isso e aquilo, mas não procura saber a origem. Isso é fatal. Adora a tanta coisa, mas não procura saber a origem. De onde veio, quem fez, por que fez, para que fez. As pessoas preferem adorar do que conhecer a verdade. E quando aparece alguém para mostrar a verdade, persegue. Por quê, irmão? Preste bem atenção no que eu vou dizer. O mundo quer adorar a deuses porque o mundo quer ser salvo, sim ou não? Mas não quer adorar o Deus verdadeiro porque sabe que o Deus verdadeiro é exigente. Então é melhor adorar a qualquer coisa, confiando que vai ser salvo, mas aquilo não atribui nada na vida para ter mudança de nada, não ter transformação de nada, do que adorar o Deus verdadeiro. Ele dizer assim: veio para a minha presença, agora anda na linha, viu?
Comigo é assim. Mas a igreja não pode se calar. Glória a Deus. Aleluia. A igreja não pode ficar calado e nem calada. A igreja precisa abrir a boca e anunciar Cristo e denunciar o pecado. Quem está entendendo essa fala aqui? Glória a Deus. Eu falei que o terceiro ponto era a futilidade da busca autônoma. Eu disse a você, sem revelação de Deus, a busca religiosa é marcada por erro e vazio. A idolatria ateniense expressa uma tentativa falha de dar sentido à esperança, mas sem sucesso verdadeiro. Romanos capítulo 1, versículo 21 e 23 está escrito assim: porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos e em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem semelhante a seu humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Ou seja, você sabia que antes de Deus anunciar Jesus, dele mostrar a salvação por meio de Cristo, Deus já testifica na terra com o homem, através da natureza, através da criação, que existe um ser superior, um Deus todo-poderoso, que somente no início de tudo a nação olhar para o céu, e olhar para a terra, e olhar para o mar, e o que foi criado no mar, o que foi criado na terra, e o que foi criado no céu, é o suficiente para o ser humano entender que acima disso tudo existe um Deus todo-poderoso. A natureza por si mesmo fala que existe um Deus acima de tudo e de todos, para que o homem possa se render e crer e procurar salvação. Mas, tendo esses conhecimentos da criação, da natureza, o homem rejeitou e não quis reconhecer Deus. Quiseram fazer o que então, bispo? Acharam por bem adorar a aves do céu, a quadrúpedes e as répteis. Eu estou fazendo a minha leitura devocional e hoje eu estava lendo lá em Deuteronômio, e lá está escrito Deus avisando a Moisés que diga ao povo que ninguém invente de fazer nenhuma imagem perante ele, imagem de nada, absolutamente nada. Aí Deus diz: nem venha com história de olhar para a lua, de olhar para o sol, de olhar para as estrelas e querer se prostrar perante elas, nem tampouco olhar para o céu e querer se prostrar só porque você está vendo o céu azul. Não! E nem venha querer levantar a imagem de animais, de homem, seja de aves, quadrúpedes, de répteis. E está escrito: nem mais de nenhum peixe perante mim, porque eu sou o Senhor e eu não aceito idolatria. Glória a Deus. Estamos vivendo uma época que homens que se dizem ser evangélicos já estão colocando a sua foto, a sua imagem em pleno altar da igreja, e dizendo que isso não tem problema nenhum. Dentro da casa de Deus não precisa ter imagem. Por quê? Porque Jesus é suficiente para nós adorar o seu nome. Glória a Deus. Eu vou falar algo aqui. Quem sabe alguém que possa me escutar não entenda o meu pensamento. Uma certa denominação, não vou citar o nome, questão de ética, os irmãos se reuniram e fizeram por bem fazer uma imagem e colocar na chegada da igreja.
em homenagem ao homem. À luz da Bíblia, eu não vejo respaldo para que um ministério, um líder aceite aquilo ali. Eu agradeci os irmãos e dizia que tive um bom entendimento do que eles queriam fazer para mim, mas eu mandava arrancá-los. Porque, comparado ao apóstolo Pedro, quando foi matá-lo na cruz de cabeça para cima, ele disse: não, me coloque de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Cristo. O que eu quero dizer com isso é que Deus não aceita em imagem de homem em nada, para que não venha depois se tornar idolatria. Quem está entendendo isso aqui? O nosso Deus não precisa de nós descobrir como era o rosto dele, não. O nosso Deus é vivo. Tem alguém sentindo ele aqui nesta noite? Ele é vivo, irmão. É por meio da fé. Aleluia. É por meio da fé. Glória a Jesus. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem semelhante ao ser humano corruptível. Isso é lamentável. Em segundo lugar, a revelação do Deus conhecido. Paulo não apenas denuncia o erro da devoção vazia, mas revela quem é o Deus verdadeiro a ser conhecido. Ele não apenas denuncia o erro, a adoração vazia, mas ele revela quem é o Deus verdadeiro a ser conhecido. Isso não é para qualquer pessoa a mostrar o erro daquela adoração falsa e querer revelar a quem se deve adorar. Primeiro ponto, Paulo mostra Deus criador e sustentador. No versículo 24 e o 25 de Atos 17. Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em estátua, em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Paulo está falando que o nosso Deus não precisa ser colocado em um andor para andar perante multidões em cima de ombros. Não precisa. Paulo está dizendo que o nosso Deus não precisa fazer uma imagem e colocá-la na parede para representar Ele, para toda vez que olhar para aquilo dizer que está vendo o Deus. Não, também não. Paulo reprova essa atitude de quem diz ser adorador. Aleluia. E o que é que Paulo mostra então? Paulo mostra que para adorar a Deus é necessário conhecê-lo pessoalmente, com a vida entregue para Ele e andar na sua presença. Aleluia. Paulo fala de um Deus que fez o mundo, tudo que nele há, e que não habita em tempo feito por mão de homens. Isso mostra um Deus soberano, transcendente e ativo na criação. Ele criou. Jesus disse: até agora o meu Pai está trabalhando, e eu também. Deus ainda trabalha até hoje a favor da igreja, a favor do seu povo, a favor da humanidade, para que a humanidade venha desistir da idolatria, venha desistir de estar adorando imagem e venha se prostrar perante aquele que o criou. Oh, aleluia. Segundo ponto do segundo tópico: Deus próximo e não necessitado. Ao contrário de deuses pagãos, o verdadeiro Deus não depende do homem para nada, mas é quem dá a vida. Mas é quem dá a vida e o ser a todos. Isso demonstra seu poder
autossuficiente. Ele, além de ser um Deus próximo, ele não necessita de nada. Não precisa da ajuda de ninguém. Porque ele é soberano. A Bíblia diz que ele apõe as águas do mar com a concha da sua mão. A Bíblia diz que ele chama as estrelas uma por uma, e cada uma delas ele chama pelo próprio nome, que ele mesmo colocou. Aleluia! A Bíblia diz que os trovões se apresentam perante ele e bate continência. Ele não conhece inimigo. Não conhece um sequer. Esse é o Deus que eu vim apresentar para nós aqui nesta noite. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. Em terceiro ponto, Deus busca relacionamento com os homens. Veja o versículo 26 e o 27 de Atos 17. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, e se porventura tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Eu quero dizer aqui nesta noite que Deus não está longe, Ele é um Deus de perto. A questão é que a humanidade quer se distanciar de Deus. Não é Deus que se distancia da humanidade. Deus quer relacionamento com a criatura que Ele criou. Deus quer se revelar para o homem. Deus quer chamar a atenção do homem. O homem pode ser mau, pode ser bom. O homem pode ser o que for. Deus quer se relacionar com ele. Deus quer se aproximar dele. Deus quer se revelar para ele. Mas o ser humano quer escapar de Deus, quer fugir de Deus, quer rejeitar Deus. E no fim das contas, querem salvação. E não tem como encontrar salvação distante de Deus. Você que está aqui nesta noite e diz assim que palavra para o ímpio, eu venho também falar para você, crente. No final de tudo, só vai ter salvação quem tem relacionamento com Deus. Quem tem proximidade com Deus. Não é só o nome que vai levar para o céu. Você tem que se esforçar para conhecer Deus. Aleluia! Você tem que ter esforço próprio para conhecer melhor o Deus que você serve. Porque se você servir a um Deus pela qual você não conhece Ele, você é igual os atenienses, que servia a coisa sem entender quem ela era. Religiosidade não coloca ninguém no céu. O que leva você para o céu é servir e ter intimidade com Cristo. Você entendeu isso? Isaías capítulo 55, versículo 6 está escrito: busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Se você busca, você vai achar Ele. Aleluia. Se você busca, você vai achá-lo. Invoque o nome dele enquanto ele está perto. Diga assim: Deus está perto de mim. Ele não está longe de você. Oh, glória a Jesus. Sabe qual é a distância entre você e Deus? É o tamanho da sua busca. É o tamanho da sua busca. Se você não busca, como é que você pode achá-lo? Você não pode encontrá-lo. Terceiro tópico: a chamada ao conhecimento e ao arrependimento. Paulo era extraordinário. Primeiro, ele denuncia a falsa adoração.
Depois, ele mostra a revelação do Deus verdadeiro a quem ele serve. Porque ele estava falando de Jesus e da ressurreição. Aí depois, ele chama para que as pessoas tenham conhecimento de Deus e venham se arrepender. Conhecer o Deus verdadeiro provoca um chamado claro para a mudança de vida, com base na justiça e no juízo que virá. Vamos observar de 3 formas. Primeiro, o convite ao arrependimento. Versículo 30. O versículo 30 diz assim: de Atos 17. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, vírgula. Qual a ignorância que Paulo está falando aqui? É de alguém ser bruto? Não. A ignorância que Paulo está falando aqui é de alguém que não tem conhecimento de Deus. E quem não tem conhecimento de Deus, para ele é ignorante. A falta de conhecimento nos faz ser ignorante. Agora eu te pergunto, você é crente? Você conhece Deus através da palavra? Você medita na palavra? Ou você é daquele que nem abre a Bíblia? Como conhecer Deus? Como conhecer o Senhor? Então Paulo chama ao conhecimento para depois o arrependimento. Aí ele cita: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. A coisa boa que nós vemos aqui é que Paulo diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem. Ou seja, aquele tempo que você não conhecia ele, do mundão, no mundo, não conhecendo Deus, fez coisas ruins ou coisas boas. E a Bíblia diz: não levando em conta o tempo da ignorância, mas anunciando agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Ele está falando do globo, do universo. Todas as pessoas se arrependam e venham ter conhecimento de Deus. E o não passado, bispo, não levando em conta, significa que Deus perdoa. Todo passado Ele perdoa. Agora, não levando em conta o tempo da ignorância, é que nunca conheceu Cristo. A partir do momento que conheceu Ele, não é mais o tempo da ignorância, porque agora passou a conhecê-lo. É pessoas ímpias, que nunca entregaram a vida a Cristo, que nunca teve um encontro com Cristo, que nunca foram crentes, nunca foram evangélicas, nunca foram tocadas pelo Evangelho. São pessoas ignorantes, que Deus quer levar ao arrependimento. Paulo convida Atenas, a cidade toda, a desistir da ignorância, porque Deus agora manda que todos, em todo lugar, se arrependam dos seus pecados. O que importa para Deus é que os atenienses venham se arrepender dos seus pecados, para ter uma nova vida, para ter um encontro com Cristo e deixar daquela religiosidade doida, deixar de estar adorando imagem de escultura e voltar para Cristo. É isso que Paulo estava dizendo àquela cidade. Segundo lugar, por quê? Porque Paulo mostra o juízo futuro. No versículo 31 está escrito: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou,
E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Paulo está dizendo, é melhor se arrepender agora do que deixar para o juízo final, deixar para que seja julgado pelaquele que Deus ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, quem Deus ressuscitou dentre os mortos? Jesus. Ele será o juiz. Hoje, ele é advogado da tua causa e da minha causa. Hoje, ele está para te ajudar a se levantar. Hoje, ele está para te perdoar. Hoje, ele está para te chamar. Hoje, ele está querendo mudança de você. Hoje, ele quer fazer com que você se arrependa e venha ser transformado para um dia morar no céu. Tudo hoje. Mas se deixar para aquele dia, ele é juiz. Lá não tem perdão, lá não tem misericórdia, lá tem condenação e o lago de fogo do inferno. É por isso que está escrito na palavra: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Eu também, como pregador da palavra, eu vim dizer nesta noite que é tempo de arrependimento. Arrependimento de quê, bispo? Arrependimento de pecado, arrependimento de ruindade, arrependimento de coração endurecido, arrependimento de tantas coisas nesta vida, para que nós possamos conquistar e ganhar Cristo e ter uma vida com Cristo. Por quê? Porque hoje tem o perdão de Deus disponível para a raça humana. Hoje tem o perdão dele. Não recomendo que deixe para o dia do juízo. Não. Porque o dia do juízo vai ser doloroso para todos aqueles que estão sem Cristo. Naquele dia de juízo não vai ter brabo, não vai ter ruim, não vai ter nada que possa ficar de pé na presença dele. No dia do juízo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. No dia do juízo vão querer se arrepender, vão querer chorar, vão querer se lamentar, vão querer outra chance, vão querer outra oportunidade, mas não vai ter. Lá é só condenação. A chance é hoje. O arrependimento é hoje, é agora, é já. Quem está entendendo isso aqui? Oh, glória a Jesus. No juízo, mães vão se lamentar em ver filhos sendo condenados. No juízo, filhas vão se lamentar em ver mãe sendo salvas e elas não são. Vai ser um dia de desespero, um dia de lágrimas, um dia de horror. Meu Deus, que dia vai ser aquele? Aleluia! Um dia pela qual pai não pode salvar filho, mãe não pode salvar filho, filho não pode salvar mãe, porque quem está com Cristo vai estar, e quem estiver do lado de lá vai estar do lado de lá. Não vai ter como mais recuar e vir para Cristo, porque a sentença chegou, o juízo chegou, vai ser só condenação eterna. Aproveita, Eusébio, aproveita, Timu, enquanto pode se arrepender de todo o coração para ter um encontro com Cristo ainda esta noite. Aramaia da Camai ande Camache cai de Calamacé deramai xere de Camai Calamassui de Castrui da Lamas. Hoje tem o perdão, hoje tem a misericórdia, hoje Deus está de braços abertos, hoje Deus te chama, hoje Jesus te ama, hoje tem a salvação através do sacrifício real na cruz, hoje tem o sangue que foi derramado na cruz do Calvário por amor à tua vida. Hoje Jesus está chamando, chamando e chamando, mas a porta da graça vai se fechar, e quando ela se fechar, não vai ter mais salvação. Não vai ter mais salvação.
Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele vai julgar com justiça. Na balança de Deus, ninguém vai passar através da mentira. Você mente aqui, mas lá ninguém vai conseguir mentir para ele. Ele conhece toda a verdade, nua e crua. Ninguém consegue enganá-lo, ninguém consegue fingir, ninguém consegue desorientá-lo, ninguém consegue escapar, porque ele conhece nós por fora e por dentro e por fora. Nem a própria língua vai deixar mentir. Ela mesmo vai se desenrolar e vai falar tudo o que cometeu. O bom é saber que a igreja não vai estar ali, porque a igreja já conhece que ele é. A igreja já conhece, reconhece e tem temor, e diz direto que Jesus Cristo é Senhor. É pessoas que hoje não reconhecem que ele é Senhor, não aceita que ele é Senhor. Naquele dia o joelho vai e vai confessar que ele é Senhor. Naquele dia a igreja vai estar ao lado, não tem pecado mais para perdoar, porque a igreja é perdoada. É o mundo que vai precisar de perdão e não vai encontrar. Terceiro ponto: oportunidade de conhecer verdadeiramente a Deus. Versículo 32 e o 34 de Atos 17. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. Sempre tem esses. Ouviram falar da ressurreição dos mortos, mas uns, que não era um só, era muito, uns escarneciam, debochavam, não queria crer em Paulo. E outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Graças a Deus que sempre tem aqueles que se interessam. Tem alguém que se interessa aqui nesta noite? Aleluia. Glória a Deus. Versículo 33. E assim Paulo saiu do meio deles. O 34. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Tem aqueles que escarnecem? Tem. Teve. Escarneceram de Paulo, porque não queria deixar a falsa idolatria, não queria abandonar aquela idolatria de adorar a imagem. Hoje é diferente. Quantos não rejeitam a nossa fala, porque preferem continuar na idolatria? Hoje estamos vivendo época que o povo está dizendo que nem idolatria existe mais, porque afinal de contas é como se fosse um retrato. Sabe o que dizem? Essa imagem é a mesma coisa de um retrato, que quando um filho morre, alguém olha para o retrato para não se esquecer da imagem do filho que partiu, da imagem da filha. Mentira! Quem ouviu a face de Deus? É a imagem, pronto, é idolatria e acabou. E quem estiver servindo a idolatria não vai ter salvação. Independente de classe, independente de profissão, independente de ser preto, ser branco, ser alto, ser baixo, se independente de ser gordo, ser magro, independente de ser uma pessoa da alta, uma pessoa da classe baixa, se estiver na idolatria e de rejeitar a Deus, não encontra salvação, porque só um salva: Jesus Cristo. Só um salva. Ele saiu de antena, mas um grupo de gente aceitou a Cristo. Dali em diante se iniciou uma batalha, porque quem aceita Cristo vai querer ganhar mais gente. Aqueles que se converteram a Cristo
com certeza vão querer abrir os olhos daquele que continuava naquela idolatria. Então a partir dali se iniciou uma nova batalha espiritual em Atenas. Porque aonde o evangelho de Cristo entra, não fica da mesma forma que estava. Alguma coisa vai mudar. Porque quem tem o Espírito Santo não consegue se calar. Vai mostrar o Deus verdadeiro. Conclusão: o altar do Deus desconhecido é um símbolo da condição espiritual do homem sem Cristo. Religiosidade sem conhecimento real, busca sem encontro genuíno. Paulo nos desafia a conhecer o Deus verdadeiro, o Criador que deseja relacionamento pessoal conosco. Hoje, a mesma mensagem está disponível para nós. Conhecemos a Deus através de Jesus Cristo. Nos arrependemos de uma fé vazia e abraçamos a vida abundante que vem desse verdadeiro conhecimento. Que possamos sair de uma adoração vazia para um encontro real com o Deus conhecido. Fique de pé.